Olá! Hoje vamos conversar sobre as atividades da sociedade civil da nossa cidade, Banco de Alimentos e o nosso querido Pensando Novo Hamburgo. O convidado de hoje é paciente, trabalhador e um sócio torcedor do nosso Noia. Natural de Novo Hamburgo, filho da Dona Maria e do seu Manuel, participa ativamente da nossa comunidade. O marido da Beatriz é gestor do Banco de Alimentos, coordenador do Pensando Novo Hamburgo, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Para o futuro, o maior desejo do pai do Vinícius e da Carolina é participar da implantação do restaurante popular em nossa cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Nelly Santos da Silveira. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Nelly. Eu primeiro preciso te dizer que conversa de peso não é pelo tamanho do entrevistador, muito menos do seu entrevistado, mas pela qualidade do nosso entrevistado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os telespectadores. É uma oportunidade de estar aqui. E eu te juro que eu achei que fosse pelo peso do entrevistado. Eu imaginei que fosse. Tu não tem problema nenhum em falar sobre isso, né? Não, a partir de uma certa experiência que eu tive na minha vida, não tenho mais problema. Quero contá-la logo. Eu não sei se eu falei certo. Presidente do Conselho Estadual ou Municipal? Não, Conselho Municipal. Municipal de Segurança Alimentar. Isso. Muito bem, porque eu também quero saber o que é isso, né? Ok. Eu estou comendo lá por enquanto, não estou nem preocupado com a segurança alimentar. Na boa. Mas é importante. Filho de Novo Hamburgo, nascido na Sanga Funda. Na Sanga Funda. Na época ainda. Ele falou bairro Primavera, ele disse assim, mais conhecido como Sanga Funda. Mas tu tem orgulho de falar da Sanga Funda. Na época, a Sanga Funda ainda tinha o Buraco do Raio. Era uma ravina que existia, depois foi fechada, né? Em função de uma questão geológica que surgiu, e nós brincávamos muito também no Buraco do Raio. Bem pertinho ficava o campo do hamburguês, né? Novo Hamburgo é essa aí, Nelly? Olha, deste momento da tua vida. Uma Novo Hamburgo que, onde tu ia fora de Novo Hamburgo, tu escutava, pá, que legal, tu mora em Novo Hamburgo. Aquela cidade só tem gente rica, uma cidade limpa, não falta emprego, né? Essa parte da saudade, tá? Mas tem coisas também que evoluíram, e a gente tinha dificuldades, nós não tínhamos, tinha um pouquinho, pelo menos do lado de lá da BR, como se dizia, né? Não era BR, na verdade a gente falava do lado de lá da faixa, onde a gente ia para soltar pandorga, asfalto não se conhecia, né? Então eram ruas de chão batido, que quando a patrola vinha, a gente fazia aquela festa toda correndo atrás da patrola, mas tinham as suas dificuldades nos dias de chuva e tudo, e isso tudo melhorou, evidentemente, hoje, né? É servida por linhas de ônibus que também não existiam na época, né? Mas progresso traz algumas coisas. E não tinha insegurança que a gente vive hoje também, né? Não, com certeza não. Aos níveis que se tem hoje, não, Rodrigo. Agora, em relação à questão da segurança, eu tenho sempre um cuidado muito grande quando a gente fala de insegurança hoje, né? Para deixar claro que nós temos sim problemas de insegurança, mas que Novo Hamburgo não é uma ilha. Nós temos que olhar para a nossa comunidade, a gente tem que falar de Novo Hamburgo, a gente tem que falar da insegurança em Novo Hamburgo, mas não podemos desconsiderar um contexto. Novo Hamburgo está inserido numa situação maior que não é muito diferente daqui, né? Infelizmente, não é diferente. O que não pode nunca nos servir para nos acomodar, que Com é certeza. sair lutando contra isso. Exatamente. Vivendo dias de um paz Novo Hamburgo, um movimento maravilhoso, nascido dentro do Pensando Novo Hamburgo. Exatamente, veio dali, e nós temos que continuar trabalhando nisso, a gente tem que trazer soluções para isso. Eu acho, Rodrigo, que a gente está vivendo um momento muito interessante. Eu chamei dentro do Pensando Novo Hamburgo como uma retomada. Tá? Por que retomada? Nós passamos por uma situação de crise, e eu digo passando porque eu entendo que a gente chegou num ponto da curva e ela começou a voltar. Vai ser uma aceleração, uma inclinação dessa curva pequena, com certeza. Vai ser lenta a retomada, mas é uma retomada. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa fazer coisas novas. E precisamos valorizar, sim, coisas boas. Tá? É o momento de pé no chão, mas de olhar para frente. Tá? Não adianta mais. Passou, passou. Não nos pertence. Sirva de aprendizado, mas vamos olhar para frente e trabalhar a parte positiva. Vamos ser mais assertivos nas coisas. Né? Maravilha.
bom. Tenho uma visão entusiástica, tanto quanto a tua, assim. E acho que estamos calcados em fatos, não em sonhos, devaneios. Né? Exatamente. Jovem, um convite muito especial. Aos 19 anos, foi convidado para participar de um concurso. Isso, de uma escolha, né, para ser rei momo. Como qualquer guri, o meu sonho sempre era ser jogador de futebol, né? Chegou um certo momento, né, que a infância ia terminando, começou a adolescência, que o pessoal começou a me chutar, não porque eu jogasse bem, mas por achar que eu era bola. Então comecei a... Já vi esse filme. Já vi esse filme. A obesidade chegou e foi uma dificuldade que a gente teve que conviver com ela, mas trouxe essa oportunidade. Como sempre, né, oportunidades existem. E a prefeitura fez, na época, em 79, abriu a possibilidade de escolha de rei momo. Uma amiga me indicou, a gente participou dessa escolha e acabamos sendo, então, batizados como rei momo de Novo Hamburgo, né, com o nome de Miúdo. Então ficou rei momo Miúdo, em função até do Miudinho era o rei momo de Porto Alegre. Né? Miudinho tu deixou na poeira, na verdade. O Miudinho ele teve um problema de saúde, né? O Silvio é o nome do Miudinho. Infelizmente, eu acho que o Miudinho já não se encontra mais entre nós, está em outro plano, né? E ele teve um problema sério de saúde e me deixou uma bela de uma missão. Nós acostumados com o nosso tamanho de carnaval aqui em Novo Hamburgo, já preparados para entrar na Pedro Adams, né? E aquele número de pessoas, e tivemos que fazer a abertura do carnaval de Porto Alegre. Ele ficou doente, né, Mê? E sobrou para ti. Ficou doente, sobrou para mim. Tu era um cara extremamente tímido. Como é que foi receber esse convite para abrir o carnaval de rua de Porto Alegre? Olha, eu te diria o seguinte, eu acho que nunca as células do meu corpo se agitaram tanto, porque foi uma tremedeira só, né? Até que começou, né? Mas é aquela história, se tu tem uma missão, tá? Com dificuldade ou sem dificuldade, tu tem que cumpri-la. Que é uma missão de vida e de alegria. O de alegria, né? Então, a timidez foi colocada na calçada, pisamos em cima dela e percorremos longos 1 quilômetro, que pareciam intermináveis. Fazendo de conta, né? Vamos dizer assim, porque o coitado do professor de dança que a prefeitura conseguiu, eu quase enlouqueci para tentar me ensinar a sambar, né? Alguns passos, né? Mas não foi muito além disso, né? Como é que foi para ti a obesidade infantil? É um processo complicado, Rodrigo, muito difícil, tá? E com certeza, aos 19 anos, superou completamente isso. Ali foi superado, mas antes de chegar a essa fase de ter essa maturidade para conviver com isso... Tem muita gente que não supera esse momento. Na verdade, hoje existe essa palavra tão usada chamada bullying, né? E na época, na escola, isso há 40 e poucos anos atrás, a gente passava por isso e aquilo era entendido como uma coisa muito natural, tá? E tínhamos que passar. Mas a gente reconhecia nisso uma dificuldade. E ali se colocou, pelo menos para mim, no meu entendimento, uma escolha. Ou eu era o cara aquele forte, gordo, que batia nos colegas e passava a ter um destaque na turma, por isso, ou eu era aquele cara aplicado, amigão de todos, que passava a mão por cima. Eu escolhi a segunda opção. Tamo junto, então, tá? né? Foi estudar, era um dos... que nos une aí. Era um dos que sempre tirava melhores notas e tudo, fiz uma escolha por um caminho. E isso fez com que eu não ficasse alijado do grupo. Foi uma maneira de estar presente. Mas foi difícil, né? A cada vez que a gente se aproximava daquela menina mais bonitinha da escola e tudo, e ela não olhava pra gente, né? Sim. Mas fez parte, foi aprendizado também. Sabe que eu gosto de falar sobre isso? Invariavelmente, as pessoas que são obesas ou que já foram, têm problemas em falar sobre isso, porque parece que aquilo continua vivendo lá dentro de alguma forma. E provavelmente tem pessoas que estão nos olhando, ou que alguém vai avisar para olhar, que vivem esse momento ou naqueles dias, ou continuaram vivendo depois de passar a adolescência, porque é uma questão muito séria, né? É difícil para a gente entender o que a gente está vivendo e superar, porque tudo é tabu, as pessoas não compreendem isso. Hoje se fala do bullying, né? A gente já viveu isso lá atrás. E nem por isso entramos atirando em algum lugar também, né? Talvez tenha forjado fortes, inclusive, aí. Mas que coisa boa poder conversar sobre isso. Com certeza. De peito aberto e abertamente. Vamos falar muito mais do seu trabalho social. Tu teve toda uma trajetória profissional, trabalhaste na área, foi formado em mecânica? Mecânica, na área da mecânica, sempre, né? Toda uma trajetória profissional, mais de 30 anos aí. Como é que foi essa escolha por fazer um trabalho de doação para a nossa comunidade, né?
Na verdade, Rodrigo, a partir do último trabalho que eu fiz na indústria, tá, dentro especificamente, né, tratando com a questão metal-mecânica, mas já começou ali a despertar uma vontade de participar mais dessas ações voluntárias que eu via. Eu via uma série de pessoas fazendo isso, via vamos dizer assim, o sorriso ao final de uma tarde que a pessoa passava lá, puxa, na frente de um supermercado, pegando sol no rosto, e no final da tarde a pessoa estava alegre, feliz, que maluquice é essa aí que acontece com essa gente, né? Eu também quero experimentar um pouco disso aqui. E aí a gente começou aos poucos a se engajar e foi vendo quanto a gente recebe, na verdade, de volta ao fazer um trabalho desse tipo. E aí começou pelo banco de alimentos. Em função do banco de alimentos, necessariamente precisar estar integrado ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então, nós, como representando o banco, começamos a participar do conselho, houve uma eleição, a gente acabou estando na presidência por 2 anos, agora em abril vamos trocar a presidência, necessariamente vamos trocar, e novas lideranças vão surgir, isso é um processo muito saudável, né? E a gente foi se aproximando. O grupo Pensando Novo Hamburgo, na época a Andréia estava à frente desse grupo, eu já ouvia falar, e gostei, achei a proposta interessante e disse, olha, se eu puder contribuir, estou junto. E a gente veio participando também, né? Sempre voltado à ideia de que dá para fazer um pouco mais do que cumprir com suas obrigações, com seu trabalho, ir para casa, tomar o chimarrão, ou tomar a cervejinha, dá para ir um pouquinho mais. Tá? Eu respeito cada pessoa, mas eu acho que a gente pode sempre dar um passo a mais nisso. Né? Como é que funciona o nosso Conselho de Segurança Alimentar? Ele é um conselho... Desculpa a minha ignorância. Não, por favor, vamos... Dá para muita gente. É ótimo a gente falar sobre isso. Tá? Ele é um dos muitos conselhos, tá? Que foram criados para acompanhar e propor políticas públicas. Tá? Então, o Conselho de Segurança Alimentar ele tem exatamente essa preocupação. Alguns anos atrás, a nossa grande preocupação era a desnutrição. Eram aquelas crianças que tinham sérios problemas de não ter merenda escolar e tudo. Hoje isso, em Novo Hamburgo, existe ainda num nível muito pequeno. E hoje a gente já começa a enfrentar a pandemia que é a obesidade infantil, ou a má nutrição. Não por falta, mas sim pela qualidade da nutrição. Então o Conselho se preocupa exatamente em propor políticas nesse sentido. Que a merenda escolar seja feita de forma balanceada, que as cantinas das escolas tenham lá o seu lanchezinho em alguns dias, mas que tenham a fruta, que tenham alimentos mais nutritivos, né? Que o poder municipal tenha ações de alcançar para quem efetivamente tem a necessidade também o suplemento nutricional. Então, todas essas são atividades que o Conselho pratica. Né? Ele é um órgão, então, proponente, ele não é de maneira nenhuma um órgão fiscalizador, ele não tem nada a ver com a qualidade do alimento, por exemplo, em restaurantes, nada a ver com isso. Na verdade, o Conselho, para isso, ele não tem pernas, como se diz, mas seria uma proposição. Só que hoje, Novo Hamburgo é muito bem suprida por isso na vigilância sanitária. Faz um trabalho excelente, a qualidade do trabalho da vigilância é muito bom, então nos dá essa segurança. Acompanhar isso? Sim, a gente acompanha, é a responsabilidade do Conselho fazer esse acompanhamento, sim. Maravilha. Sou fã do Banco de Alimentos. E me parece que se a gente tinha superado essa fase alguns anos atrás, me lembro lá em 90, 91, do Betinho, né? Com a campanha da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, contra a fome, a miséria e pela vida, né? Onde a gente juntava sacolas e fazia doações, e isso era distribuído nas cidades. A gente, com um certo progresso nos anos 90 e 2000, a gente viu na nossa região isso não sei se acabar, mas diminuir muito a fome realmente, né? O desemprego, ele tem trazido esse fantasma de novo? Ele tem trazido, sim, Rodrigo, e ele tem trazido, vamos dizer assim, de uma forma cruel, porque ele tem trazido nas duas pontas, né? O que o Banco de Alimentos e outras entidades fazem? Eles aproximam a ponta doadora da ponta que necessita. E hoje o desemprego nos trouxe uma situação de muito mais pessoas necessitando e muito menos condições para aquelas pessoas doadoras. Então ele fez essa crueldade, ele nos prejudicou nas duas pontas.
Então, só para tu teres uma ideia, a gente fechou o ano de 2015, vínhamos não crescendo o tempo todo, fechamos 2015 conseguindo distribuir 92 toneladas de alimento durante o ano. Uau! Muito, muito interessante, atendendo a 48 entidades. E isso foi muito bom. De toda a região. De toda a região. Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. Tá? A gente brinca, do lado de lá do rio é outro banco. Nós cuidamos do lado de cá do rio. Não, é bem a área da nossa Vale TV. Então, em 2015, 92 toneladas. Em 2016, cresceu o número de entidades que necessitavam e nós só conseguimos distribuir 84 toneladas. Então, a crueldade está aí. Mais gente precisava e menos nós tivemos para oferecer. Tá? Nossa projeção para 2017 é retomar, no mínimo, 2015, voltar ao patamar das 90 toneladas. Talvez a gente consiga chegar a 100 toneladas. Quero saber desse teu sonho, a criação do restaurante popular em Novo Hamburgo. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de criança com Nelícia Pena.